Então, boa tarde. A gente começa esse segundo vídeo. A gente começa agora falando na continuação do primeiro vídeo, né? É uma continuação. Nesse segundo vídeo agora a gente vai continuar o assunto do capítulo 3 do livro de Gênesis, tá? E o versículo 15 e o versículo 21, tá? Esses dois versículos são muito profundos, tá certo? São muito profundos. Embora eles não sejam bem explicados dentro das nossas igrejas, tá? Mas eles são de um peso bem pesado. Isso significa que eles têm um conteúdo muito forte, muito profundo. É como você quer beber uma água limpa, bem cristalina, você tem que ter uma corda bem grande e uma pequena latinha para tirar lá de baixo. Mas se você quer beber qualquer água, em qualquer lugar, riacho, no rio, você chega na beira da água e bebe. Ali vem uma água meio saloba, é uma água abundante, mas não significa que seja boa. É como pasto. Por que o pastor busca pastos verdes? Porque é o que a ovelha gosta. Se ele for preguiçoso, como tem muitos por aí que não selecionam o que vai dar para as ovelhas, ele dá qualquer coisa. Tá? Ele dá qualquer água com açúcar, qualquer mamão aí com açúcar, qualquer vitamina, até vitamina estragada, e bota o povo para comer aquilo, porque ele não quer saber do povo, ele quer saber do que o povo dá para ele. O povo tem três coisas boas para dar. O povo tem o leite, a ovelha dá leite, e a ovelha dá lã, também dá carne. Então, isso para alguns pastores que a gente entende que são mercenários, é o que eles querem. Mas o bom pastor, como está escrito em João 10, né, 10, versículo 9, o bom pastor, ele é o que dá a vida pelas ovelhas, não é o que mata as ovelhas, é o que dá pelas ovelhas. E o bom pastor, ele conduz a ovelha no ombro, nos braços, e ele usa o azeite para curar as enfermidades, e ele tira todo tipo de carrapicho. Ele limpa a ovelha, porque é a profissão dele. Ele recebe de Deus um salário pago para fazer isso. E quando ele não cuida da ovelha, ele deixa a ovelha andar como ele anda, e diz que todo mundo vai dar de conta a Deus um dia. Ele usa Eclesiastes, né? Um dia um homem vai morrer, um dia vai dar de conta. Mas o problema é que um dia ele vai ser cobrado pelas vidas que ele não cuidou, que ele poderia orientar. Ele está ganhando para isso, ele foi posto para isso. Porque ninguém nasce pastor, ninguém nasce servo, ninguém nasce obreiro, ninguém nasce diácono, ninguém nasce presbítero, ninguém nasce evangelista, ninguém nasce mestre, ninguém nasce doutor, ninguém nasce bispo, ninguém nasce pastor, ninguém nasce diácono. Então, esses obreiros são dados para a igreja. E quem dá? Quem dá é o dono da seara, conforme está escrito lá em Lucas, capítulo 9 e capítulo 10. A seara é grande, os obreiros é pouco, vamos orar para que Deus mande. Então, se é Deus que manda, é Deus que dá. Então, o sustento desses homens vem de Deus. Só que esses homens têm que entender que eles têm que ter amor pelo rebanho, porque lá em Pedro, capítulo 1, capítulo 5 da sua carta, primeira carta, versículo 2 a 4, diz que esse pastor, ele vai dar de conta. Vai dar de conta daquilo que ele apacentou um dia. E se ele apacentou mal, ele vai dar de conta e as contas dele vai ser cobrada. Se ele apacentou bem, ele vai receber coroa de glória. É o único obreiro que vai receber uma coroa
destacada das outras, porque ele é aquele que dá a vida, né? Mas eu só estou explicando isso para você entender o quanto é profundo esse capítulo. Então, é esse capítulo 3 que nós vamos entrar, e eu quero dizer para você que esse capítulo 3, no versículo 15 e no versículo 21, ele é a primeira menção da vinda do Messias. E no versículo 21 é o primeiro sacrifício substituindo o sangue de Jesus sobre o pecado. Então, a profundidade do texto é grande. Eu já estou avisando para vocês, é muito profundo esse texto. Não é simplesmente falar aquilo ou aquilo, que aquilo é isso. Não é nada disso, não. O que está escrito é sobre duas gerações, sobre duas sementes. Eu quero que você entenda o que eu vou falar. Se você assistir os filmes, né? Claro que a maioria das pessoas, eu também gosto, às vezes eu estudo, eu vejo um filme estudando ele, entendeu? Então, você pega o filme do Super-Homem, você vai ver um Super-Homem que vem de outro planeta para a Terra. Ele vem para poder viver aqui. Aqui ele acha apoio e vive. Só que ele é do bem. Então, vem uma outra pessoa do mal para esse planeta e quer destruir esse planeta. E ele não quer deixar. Entende? Ele ama a Terra e não quer deixar ninguém ser destruído. Então ele tem uma força diferente, porque ele é de fora, não é daqui. O daqui é limitado ao normal, mas o de fora não, ele vem dotado. Então ele veio para cá por uma nave, e numa nave ele já é dotado, cuidado por uma família, e aqui quer proteger o planeta. Então vem alguém de fora também numa nave e quer destruir a Terra, e ele não permite. Só que o filme mostra duas versões. Mostra a versão do super-homem forte e mostra a versão do super-homem fraco. Então eu observo isso e o que eu entendo como lição? Enquanto você, que na verdade eu e você, a gente não é daqui. Nós não somos da Terra. A gente veio de outro planeta. Só quero que você entenda isso. Eu não estou falando isso porque é o filme que diz. Não, estou falando que é a Bíblia que diz. A Bíblia é quem diz isso, que nós somos de outro planeta. De que planeta nós somos? A casa que você morou e que eu morei, ela não foi construída por homem. Já começa por aí. A casa que eu e você estávamos, ela existe antes do homem. A casa que eu e você, a gente habitou por toda a eternidade antes de chegar aqui, é chamada Deus. Você, espírito, você estava em Deus. Você estava dentro dele, você é o sopro dele. É por isso que a Bíblia fala da imagem e semelhança, porque é o espírito que é imagem e que é semelhança, e não o corpo. O corpo é o barro. Essa casa que eu ganhei aqui, porque isso aqui é chamada casa, isso aqui é templo, isso aqui é igreja, eu congrego aqui dentro. Então, quando esse corpo morrer, o espírito tem que sair. Ele não tem mais outro corpo. Esse negócio que o espírito sai e pega outro corpo, isso não existe. Não tem como um espírito e outro espírito morar numa só pessoa. Isso é ideia de quem não raciocina direito. Tá? Então, quando o corpo morre, o espírito sai. Se o espírito sai porque o corpo morreu, automaticamente ele volta. É o que está escrito em Eclesiastes 12, versículo 7. Ele volta para Deus. Isso é, o homem que pratica o mal ou o bem, o espírito volta. E volta para Deus, ele volta para onde ele esteve. Então você é de outro planeta. É que a gente temos duas naturezas. Nós temos, por sermos de outro planeta, do céu, nós temos a natureza de Deus. Nós amamos, perdoamos, gostamos, odiamos. A gente tem esse humor de alegre, de tristeza, choramos, ficamos tristes, porque a gente tem duas naturezas. Então, sentimos dor,
Então, reagimos com as dores, tá? E, ao mesmo tempo, você é divino. Você, como divino, você tem ansiedade do céu. Quem não gosta do céu? Quem não quer ver um azul? Quem não quer ver o céu? Todo mundo. Então, essa natureza. Então, o que é que acontece? É que esse corpo aqui, ele veio do barro. E Salomão explicou, do barro volta, tá? E o que acontece? Dentro desse corpo, quando Deus formou o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, Gênesis 2, versículo 7, Deus soprou. Aí o homem passou a ser alma vivente. Ele passou a ser por quê? Porque o boneco e o espírito que entrou nele fez dele ser uma alma vivente. Isso aqui, tá? Isso aqui é uma alma vivente. Mas quando morre, se separa. As três coisas saem. O espírito volta para Deus, a alma, se tiver servindo a Deus, vai para o paraíso, se não tiver, vai para o Hades, e o corpo é sepultado. Acabou. Então esse corpo aí, ele só volta, a terra só vai devolver ele quando ouvir o dono do barro chamar. O dono do barro vai chamar a terra para que a terra devolva o que pertence a você, o que pertence ao homem. Então, o corpo que pertence ao homem, a terra comeu, a terra vai devolver, só que agora é um corpo purificado. Então, o espírito volta e entra no corpo e no arrebatamento da igreja sobe com o corpo já glorificado. Isso é o processo do arrebatamento. É o mistério revelado por Paulo no capítulo 15 de Coríntios. Então, vamos lá, primeira carta. Então, vamos lá. Então, o inimigo do super-homem vem e ele descobre uma pedra que, se super-homem estiver próximo àquela pedra, ou aquela pedra estiver nele, que é a criptonita, aquela pedra verde, ele se fica sem força. Então, isso é a vida espiritual. Se o homem estivesse vindo a Deus, jejuando e orando, vigiando, santificando, servindo a Deus com amor, com alegria, vai tudo bem. Mas se esse homem cair em desgraça, em pecado, esse homem fica sem força, ele não reage. Ele não reage a uma gripe, uma enfermidade, uma doença, ele não tem esperança. Alguns se suicidam, outros matam, outros fazem um monte de coisa porque ele perdeu, ficou fraco. Então, num filme assim, você tira lições. Tem outros filmes, como o Hércules também, supostamente o Hércules é filho de um deus, e são lendas criadas, lendas gregas, são lendas criadas, mas eu quero que você entenda que o mundo tenta explicar que as duas naturezas estão aqui, que é a do bem e que é a do mal. As escrituras, a Bíblia, ela está dizendo que no capítulo 3 do livro de Gênesis começa a primeira profecia das duas sementes. Começa a primeira profecia das duas pessoas. Aqui eu estou falando para você da semente da mulher. O que Deus falou? Da semente da mulher vai nascer um varão. E da semente da serpente vai também perseguir a semente da mulher. Então, as duas sementes tá representada por dois seres, tá? Se você entender, ou você vai entender o que eu estou dizendo, que o erro que hoje nós estamos pregando contra, ele não começou aqui embaixo. Aqui é onde nós estamos. Esse erro que nós estamos pregando contra, ele desenvolveu primeiro no céu, aonde Deus está, tá? Eu estou falando aqui para você do primeiro Éden, não estou falando do Éden que Adão viveu, porque para você entender melhor, houve um Éden da época de Lúcifer, quando ele era perfeito, quando ele estava no seu resplendor e servindo a Deus. É só você ler os dois livros, o livro de Ezequiel 28, a partir do versículo 11,
tá? E você lê Isaías a partir do capítulo 14. Então, os dois profetas descrevem, usando figuras de pessoas daquela época, para explicar o que de fato no mundo material e no mundo espiritual viveu. Então, o que se entende? Se entende que esse Éden de Adão é um Éden, que é o Éden de Gênesis, e que esse Éden de Ezequiel, que é o mesmo de Isaías, não é um Éden de Adão. Adão não estava nessa época. Foi antes de Adão. Bem antes, bem antes. Mas eu quero dizer para você que, para você entender o que eu estou falando, o homem, ele é o ser daqui de baixo, o ser mais antigo do mundo. Tá? Ele é o ser mais antigo do mundo. Tá? Por uma expressão que tornou-se escrito pelo irmão Paulo, que é o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, nós temos o entendimento que antes de tudo, você, eu, todo mundo, já estávamos na mente de Deus, no coração de Deus, porque a gente nós somos sopro. Sopro que tornou-se uma pessoa. Eu só sou uma pessoa porque Deus soprou. Aí eu me tornei a alma vivente que sou como você é. Então, e nós, pela expressão de Paulo, somos antes da construção do mundo. Então, antes que o mundo existisse, eu já existia. É isso que Paulo quis dizer. Eu acredito porque no pensamento de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, ninguém conhece o coração de Deus. Ninguém conhece a mente de Deus. Ninguém estudou Deus por dentro, nem por fora. Deus não se deixou e nem deixou ninguém nem ver, quanto mais estudar quem Ele é. Tudo que você tem que acreditar, só existe um caminho, só existe uma porta, chama-se fé. Se pela fé você não chegar a Ele, você não tem outra porta para ir. Não tem outro caminho. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não for por Jesus, você não consegue chegar a lugar nenhum. Se o Espírito Santo não lhe der a revelação, você não vai chegar a lugar nenhum sobre Deus. Então, primeiro tem que ter fé, tem que acreditar. Então, eu acredito que essa expressão de Paulo, que nós era antes da construção do mundo, isso aí tem tudo a ver com o que Jesus disse e João escreveu no seu primeiro livro, chamado Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, que Jesus era a luz que estava clareando as pessoas que vinham ao mundo. Então, todas as pessoas que vinham ao mundo vinham porque já existia, vinha de algum lugar, e esse lugar era Deus. E quando aconteceu a criação do ser humano, porque o homem foi criado em duas bases. A primeira, Gênesis 1 e 27. No princípio criou Deus o homem e a mulher, que é macho e fêmea, os criou, conforme a sua imagem e a sua semelhança. A palavra ali está escrito criado. O homem foi criado. Mas essa palavra criado não significa formado. A palavra formado é outra. É o que explica agora a segunda explicação. Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra. Que diferença tem? Criado e formado é a mesma coisa? Não. Formado é que você pegou uma matéria, pegou algo que já existe, e desse algo que existe, formou o que agora você chamou de pessoa. Para você entender melhor, quem existiu primeiro? A mesa de madeira ou o pé de árvore? Quem existiu primeiro? O pé de árvore ou o banco de sentar de madeira? Quem existiu primeiro? O teclado de madeira, o órgão,
ou existiu a árvore. Entende o que eu estou dizendo? Então, a mesa de madeira, ela era uma árvore. O carpinteiro que tem essa profissão, ele pegou aquela árvore, cortou, desmontou ela, ele começou a dar a ela vida e ele formou aquela mesa. Emendou tábua com tábua, colou, lixou, pintou, invernizou, aquilo é mesa. Mas ele é o criador da mesa, ele não é o criador, não, porque ele não fez a árvore, ele pegou a árvore já feita e formou a mesa. Então Deus não, em Gênesis 2, Deus não cria o homem, Deus forma. Por quê? Porque o homem foi formado do barro, o barro já existia. Quando Deus foi formar o homem, Deus não disse primeiro assim, primeiro eu crio o barro, para depois eu criar o homem. Não, não. Primeiro ele criou o barro e deixou. Então, depois ele resolveu formar agora. Então, o homem foi criado de uma matéria já existente. Para os judeus, isso não é criação, isso é formação. Ele formou o homem. Porque o verdadeiro homem sai do sopro. O que está sendo formado ali é o corpo. O que é posto lá e se une espírito e corpo é a alma. Então, é isso aí que é chamado homem. Mas ele é três. Então, explica bem isso assim, entende? Então, o que acontece? O Gênesis, a linguagem de Gênesis é Bereshit, né? Bará Elohim, quer dizer, Bereshit, Bará é uma palavra que só Deus tem, com criar. Só Deus pode criar as coisas, e mais ninguém. Então, criou Deus. Do nada ele fez tudo. Antes de Deus, nada existia. Depois dele, tudo ele criou. Então, vamos lá. Ele teve aliados, que foi a terra, que Deus ordenou para que ela criasse alguma coisa, e a terra criou, de fato. E o mar, Deus ordenou ao mar para que o mar criasse alguma coisa, porque Deus ordenou ao mar, nem o mar sabia do potencial que ele tem, nem a terra sabia do potencial que ela tinha, mas Deus ordena as duas porções, uma chamada seca, terra, e uma chamada molhada, mar, que elas dê a origem do que cada um constrói. Você tira o peixe da terra, você tira o peixe do mar, ele morre. Você tira o homem da terra, ele morre. Então, por quê? Porque algo é da terra, então tem que ficar na terra mesmo. E algo é do mar, tem que ficar no mar. Se tira o homem de Deus, ele morre, porque o homem não pode viver sem Deus. O homem tem que estar com Deus, embora ele está aqui na terra, mas ele depende de Deus, porque ele é parte de Deus e parte da terra. Então, vamos lá. Então, o livro de Gênesis, ele vai falar agora exatamente das duas sementes. Então, a semente chamada primeira é a semente da mulher. Essa profecia é a primeira semente da mulher. Ela vem, tá? Aí depois Deus disse, olha, a semente da serpente vai viver em conflitos com a serpente da mulher. Então o mundo é dividido em duas forças. É dividido no bem e é dividido com o mal. O bem, por um lado, existe. E existe o mal por outro lado. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Esse versículo 15 do capítulo 3, essa profecia está falando de Jesus. Então, também está falando do diabo para a serpente. Porque muita gente pensa que a serpente é o diabo. Não, a serpente é tão vítima quanto a mulher. Tá? Tanto a serpente é vítima, quanto a mulher é vítima. Tá? Quanto Adão é vítima. Ali tem 3 vítimas. Tá? O diabo, que é o autor daquela construção da queda do casal e da queda da serpente, o diabo não estava ali para ser julgado. Ali o Senhor não chamou o diabo, que tentou a serpente, não chamou, né, a mulher, que foi tentada pela serpente, e não chamou o homem, que foi tentado pela mulher. Por que o Senhor não chamou o autor daquela tentação? Porque o autor daquela tentação já foi julgado antes de Adão. Entende que Adão não viveu lá no Éden de Lúcifer, porque o Éden de Lúcifer é um, e o Éden de Adão é outro.
Então, o que eu quero falar para vocês é que a distância do Éden de Lúcifer para o Éden de Adão é uma distância muito grande. A distância percorrida de um para outro se explica no capítulo 1 de Gênesis, versículo 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o versículo 4. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que foi a primeira coisa a ser criada, foi a luz, tá? Só que essa luz aí que foi criada não é a luz do sol, porque o sol foi no versículo 16 em diante, 14 a 18. Lá foi sol, estrela, planetas, né? Foi posto tudo para lá. Do versículo 14 para trás, não tem criação do sol. Como é que Deus fez a luz? É porque aquela luz ali tem uma outra explicação que ele aparece no Novo Testamento como a luz do mundo. Ele aparece lá em Apocalipse 22 e 5 como a luz daquele dia. Ele é a luz, tá? Então, também em João 1 e 9, ele também é a luz. Então, aquela luz aparece primeiro. Ela aparece primeiro do que o dia, e do que a tarde, e do que a manhã. Primeiro aparece essa luz aí. Então, essa luz aparece, aí depois dela começa a se criar e recriar as coisas. Então, a terra não foi criada em Gênesis. A terra foi recriada, tá? O que foi criado em Gênesis está no capítulo 1. Criou Deus os céus e a terra. Tá? Ali foi o começo, criou Deus os céus e a terra. Só que para a recriação da terra é que ela sofreu uma queda. Que época essa queda caiu? Essa queda caiu na época de Lúcifer, bem atrás de Adão. Então Lúcifer viveu no seu Éden, rodeado de pedras preciosas, de diamante, de joias, e nesse período Lúcifer viveu. Lúcifer provavelmente era o maestro, era o dono, era o querubim, ungido, da guarda, o que vivia lá. Então ele deixou o seu coração fruir de maldades, de malícia, da igualdade de querer ser igual a Deus. Quando um ser começa a imaginar que ser igual a Deus é fácil, então isso levou ele a pecar. E esse pecado fez com que ele caísse. A sua queda lhe levou ao mais profundo abismo. Então, foi exatamente aí que ele foi julgado. Então, ele foi julgado porque não achou Deus no seu coração arrependimento. Não achou Deus no seu coração bondade, só maldade. Então, ele já foi julgado. Então, por que ele vai aparecer no capítulo 3 de Gênesis para ser julgado? Se ele já foi julgado por Deus, ele não aparece. Ele é apenas um acusador e um tentador. Então, o que ele fez? Ele seduziu a serpente. A serpente é vítima do diabo. A serpente, quanto qualquer um animal que tivesse ali. E por que foi a serpente? Porque a própria Bíblia já descreve a serpente como um animal dócil. E um animal, provavelmente, tipo assim, que você podia ter nos braços, podia talvez até caminhar com ela, andar com ela. Ela era um animal que provavelmente era um animal de estimação, tá? Então, a serpente, ela é atraída pelo próprio espírito do diabo e ela mesmo cai primeiro e depois derruba Eva, porque a proposta oferecida para Eva veio da parte da serpente. Então, a serpente induziu a Eva e Adão não caiu pelo engano da serpente. Adão caiu pelo engano de Eva. Então, por isso que só os três aparecem ali. Porque o diabo já foi julgado. É isso que eu quero dizer para vocês. Agora vem o julgamento do casal. Então, a mulher dará a luz e dela sairia, não de Eva, mas da Eva mulher, sairia essa semente, tá? Sairia essa semente. O que é que essa semente quer dizer?
Essa semente está falando, Deus, que da geração do homem, né, iria sair um homem, e este homem iria vingar, no caso assim, o que a serpente fez o mal ao casal, mordendo o calcanhar do homem, o homem iria pisar sobre a cabeça da serpente. Então essa profecia, ela se cumpriu em parte, que é a primeira. A primeira é que a serpente já mordeu o calcanhar da semente da mulher. Se você olhar para trás de mim aqui, você vai ver um bane. Aqui está a cruz. Isso aqui foi exatamente aonde a serpente matou Jesus Cristo. Tá? A serpente levou Jesus à cruz. Por quê? Porque Adão caiu, obrigatoriamente caiu todos os homens. A morte entrou por causa de Adão. Então foi preciso vir um outro Adão. E esse outro Adão teve que morrer aqui. Então aquilo ali foi o golpe da serpente. Então o que acontece? Ela já mordeu o calcanhar. Isso já se cumpriu há 2000 anos atrás. A segunda parte da semente está se falando agora que quem morreu na cruz vai pisar na cabeça da serpente, que é o golpe final. Então, o que está preparado para a semente da serpente, que é o diabo, é quem morreu na cruz pisar na cabeça dele. Porque eu e você não pisamos. Esse negócio de estar pisando na cabeça do diabo, isso aí é conversa fiada. Quem vai pisar na cabeça dele chama-se o Messias. Então, o capítulo 19 de Mateus, o capítulo 19 de Apocalipse, fala que ele vai vir. E quando ele vir, ele vai cumprir aquele golpe final, que é pisar na cabeça da serpente. Por quê? Porque a semente da mulher veio se desenvolvendo, tá? Por uma genealogia, eu vou falar para vocês aqui como foi que essa semente saiu, tá? Então eu quero dividir essa semente da mulher, eu vou deixar um pouco para trás a semente da mulher, tá certo? A semente da serpente eu vou deixar um pouco para trás, mas eu vou explicar para vocês a semente da mulher. A semente da serpente, o caminho que a serpente levou para chegar a estar agora por aqui, eu vou mostrar para vocês, mas eu quero mostrar primeiro o caminho da semente da mulher. Então, Adão é o primeiro homem, nós vamos falar sobre ele, tá? O nome Adão, em hebraico, Dama, tá? Que significa Adama, que significa barro vermelho, ele foi pai de 3 filhos. O primeiro chama-se Caim. O nome Caim do hebraico é possuído. O segundo vem Abel, que é o irmão de Caim, que Caim matou, tá certo? Vem esse terceiro filho, tá? Esse terceiro filho, Sete, que significa concebido, né? Sete no hebraico significa concebido. Então, esse Sete, filho de Adão, os 3 nomes citados, Abel, Caim, Abel e Sete. De Sete surgiu o seu filho. O seu filho chama-se Enos. Aí vem o seu neto. Neto chama-se Caiunã. Aí distancia. Aí vem de Caiunã, vem Maalael. Maalael vem Jered. Jered vem Enoque. De Enoque vem Matusalém. De Matusalém vem Lameque. De Lameque vem Noé. Noé, 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sai os 2, Jafé e Cão, vem Sem. Sem vem Assur, Afaxade. Assur, aí vem Afaxade. Vem Salá, aí vem
Peleg, Ebe, de onde saiu o hebreu, aí Ebe vem Reu, Serug, aí vem a Fachada, vem Naú, Naú vem Tera, aí Tera vem Abrão, Naú, Irã, aí vem, sai os dois, sai Irã e Naú, aí vem Abrão, de Abrão vem exatamente, vem Isaac, sai Ismael, fica Isaac, aí vem Isaac, de Isaac Jacó, aí Jacó vem Rube, aí de Rube vem Simeão, aí vem Judá, aí depois vem outros filhos, né? Mas vamos ficar com Judá, aí de Judá vem com a Tamar, 2 filhos gêmeos, que é Zera e Pérez. Aí sai Zera e fica Pérez. Pérez desce para o Egito com Jacó, porque é seu neto. E lá no Egito ele tem um filho chamado Salmão. Salmão, ele casa com Raabe, né? Com Raabe. Raabe é pai de Boaz. Aí Boaz casa com Ruth. Aí Ruth vem para Obed. Aí Obed vem, se casa, vem Jessé. Aí de Jessé vem para Davi. Aí de Davi vem para Salomão. Aí Roboão, aí vem Abia, Azar, Josafá, aí vem Acai, Jotão, Uzias, Jorão, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Aí vem descendo até chegar no último, Líude, José, Maria. Entende? Então, essa é a genealogia da família de Jesus. Então, o Gênesis oferece a proposta que você vai descobrir. A profecia que fala que Jesus nasceu numa cidade, que é Belém. A profecia que fala que Jesus... a profecia fala que Belém era uma pequena aldeia, mas que Belém ia se tornar a mais populosa, a mais famosa cidade de todos os tempos, que é a famosa Belém, tá? A famosa Belém, tá? Ela é tão famosa quanto qualquer coisa. Foi o que tornou Jerusalém famosa, foi a Belém. Famosa porque Davi nasceu lá e formosa porque Jesus também nasceu lá. Então, a Belém. Aí a profecia também vai falar que Jesus andou no jumento, tá? Jesus andou no jumento 2 vezes. Andou quando foi para o Egito, porque Jesus também foi para o Egito, e também andou quando entrou em Jerusalém, foi aplaudido como rei, como Messias. Então, esse aí é o caminho da semente. A semente de quem? A semente que nasceu da mulher. Isaías profetizou, Isaías 14, tá? Isaías 7,14, Isaías 9,6, fala da virgem, fala do que ele iria comer, tal. Esses livros falam das profecias do nascimento de Jesus. Esse é o caminho da semente, tá certo? Eu vou dar uma parada aqui, mas a gente vem depois explicando agora, até chegar Jesus, tá? Até chegar o Messias, tá certo? Então eu vou explicar para vocês o caminho da serpente, porque quando chega no Novo Testamento, as 2 sementes se encontram, tá? Por enquanto saiu Jesus primeiro e veio de família em família, né? Até chegar em Maria, tudo de uma família chamada Judá, tá? Judá, filho de Jacó. E o capítulo 49 de Gênesis, a partir do versículo 8, ali Judá se torna cabeça em relação às profecias. Ele é o pai de onde sai o leão que se senta, o leão que ruge, o leão que domina, o leão que tem o bastão, que tem um domínio, que reina, é de Judá. Então, de Judá vem todos os reinos. É por isso que Saul não era o rei para ficar. Saul teria que sair, tá? Porque Saul seria rei. Então Jesus é descendente de rei, que é Davi, porque Davi é da tribo de Judá, tá certo? Então vamos lá. E nessa caminhada nós vamos parar agora
Aí vamos, quando eu voltar, vou falar para vocês do caminho da serpente, tá? Como a serpente chegou a se encontrar com Jesus, porque foi exatamente o caminho dela. Jesus veio na frente e ela veio seguindo os caminhos de Jesus, tá certo? Veio seguindo por onde a família de Jesus passou, paralelamente também Satanás passou, tá certo? Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar para vocês sobre o versículo 21 de Gênesis 3, que está aqui, para depois ir para cá. Você veja que no meio das duas figuras tem uma cruz. Daqui para aqui, ele é leão agora, mas antes ele veio como cordeiro. Mas no meio, aqui no meio, ele teve que passar por isso aqui e derramar o seu sangue, tá? Derramar o seu sangue, que é exatamente aqui. Ele teve que derramar. Então ele passou por um sepulcro. Ele teve que morrer, teve que passar 3 dias o seu corpo lá, para depois subir e sentar-se e reinar hoje soberanamente. Tá certo? Isaías fala, Daniel fala, a gente vai explicar isso depois. Deus abençoe.